Ok, pessoal, então estamos já gravando a nossa aulinha, tá certo? E hoje nós vamos fazer a introdução a um processador real, né? O nosso curso é de microprocessadores e, como nós vimos na primeira aula, existem muitas semelhanças entre os microprocessadores e os microcontroladores, e por haver tantas semelhanças, a gente foca mais aqui num dispositivo chamado microcontrolador. Tá certo? Porque a usabilidade dele na prática, para nós, é muito maior. Ok? Então, outra coisa que eu faço dizer para vocês é que procurem revisar a aula que a gente já deu, né? A aula número 1, porque lá existem muitos conceitos básicos que eu sei que por esse tempo que houve de carnaval tal, por essa dispersão que houve, vai fazer com que vocês esqueçam. E é importante relembrar aquilo ali e a gente vai voltar a usar hoje, ok? Na nossa aula hoje, nós vamos começar a ver as características reais de um processador, né? Vamos falar sobre um microcontrolador PIC, especificamente de um microcontrolador, e posteriormente nós vamos ter uma atividade aí, como algumas pessoas estavam perguntando, essa atividade sim, ela vai pontuar, tá certo? Então, no final da aula, eu dou mais detalhes sobre isso, porque pode chegar mais gente, pode perder essa explicação inicial. Ok? Muito bem. Eu vou colocar aqui o compartilhamento de tela, certo? Para que vocês possam acompanhar a minha apresentação. Muito bem, então vamos... Vamos pegar aqui a nossa apresentação. Tá certo? Estão conseguindo ver minha apresentação? Tá simples. Muito bem. Essa aula, ela não está atualizada no Drive ainda não. Quando nós terminarmos, eu vou colocar atualizada lá, tá certo? Então, muito bem, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, muito que a gente vai apresentar aqui está baseado naquela nossa aula 1. Então, enfatizo novamente que vocês façam a revisão dela, tá bom? Nós vamos, então, ver aqui a nossa pauta. Olha que quanta coisa que existe aí nessa aula, nessa apresentação. A gente não vai ver tudo isso hoje, não, tá bom? Na verdade, nós vamos continuar amanhã essa parte, ok? Nós vamos ver alguma parte de hardware hoje e amanhã a gente vai começar a ver alguma parte já de software, né? Dos comandos, instruções e introdução à programação, tá certo? Então, nós temos aí na nossa agenda um pouco sobre qual é a estruturação do processador em termos de recursos, chamamos isso da arquitetura, e comparamos duas propostas aí clássicas, né? Harvard e Von Neumann. Aí a gente vai vendo as características do microcontrolador PIC, da arquitetura, famílias do microcontrolador, né? Como eles funcionam. Por exemplo, existe o modelo que a gente vai estudar por alguns dias, que é o 16F628A. Posteriormente, a gente vai passar para outro chip PIC. Né? Vamos usar o datasheet para ver a arquitetura e pinagem, especificamente desse processador, ver a programação, tá certo? E estudar bem a arquitetura com o banco de registradores, e por aí vai, tá certo? Vamos dar início, então, tá certo? A uma referência que é muito importante. Por exemplo, onde é que eu estudo que vai ser colocado aqui? Vale a pena pegar o chamado datasheet. E isso tem lá no nosso Drive, certo? Pegue o datasheet do dispositivo PIC 16F628A, né? Na verdade, é por 627, 628 e 648, certo? Então, o que é que você tem lá? Tem alguns capítulos, né? Tem a introdução desse datasheet explicando o que é o dispositivo, né?
as características do processador, descrição geral, uma visão, né, da arquitetura, a organização de memória. Então, esses são pontos lá do datasheet que vocês devem ler, devem pesquisar. Tá certo? Muito bem. Relembrando, né, falando novamente, esse datasheet está lá no nosso Drive. Muito bem. Nós vamos começar aí fazendo essa questão. O que é um microcontrolador? Tá? Na nossa primeira aula, nós vimos que existem muitas semelhanças entre microcontrolador e microprocessador. Se vocês relembrarem o que a gente viu naquela aula, a gente vai ver que um microprocessador é um dispositivo computacional, um processador, tá certo? Que ele é utilizado muito em computadores com propósito geral. Então, o que é propósito geral? Que você pode fazer diversas atividades, certo? Comparamos aí, por exemplo, o processador que você coloca numa placa-mãe de computador PC, de um desktop. Então, o processador está naquela placa e tem uma série de periféricos para ajudar ele a funcionar, tá certo? Então, a flexibilidade naquela placa é muito grande. Você consegue aumentar a memória, você consegue trocar um HD, você consegue colocar mais periféricos. Então, via de regra, quando você trabalha com microprocessador, você está usando um processador para propósito geral e que você tem grande flexibilidade de ajuste ao que você precisa. Quando você trabalha com um microcontrolador, como nós falamos, o microcontrolador é um dispositivo muito parecido com o microprocessador, ele é uma CPU, ele é um processador, né? Mas a gente pode dizer que ele é um pequeno computador. O microcontrolador é um pequeno computador. Como assim? Porque ele tem, né, processador, ele tem memória e ele tem os periféricos. Ele tem tudo que um computador de verdade precisa para funcionar. Processador, memória e periféricos, certo? Processador para processar, memória para guardar os programas e os dados e os resultados, e periférico para se comunicar com o meio exterior. Então, tudo isso aqui, na verdade, está dentro de um único circuito integrado. Então, a grande característica do microcontrolador é isso aí. Ele é um computador em um único chip. Tudo isso aqui está dentro do encapsulamento, está dentro do chip. Como mostra essa figura aqui, né? Eu tenho um processador, tá certo? Eu tenho memórias, memória de programa, memória EEPROM, memória RAM. Eu tenho uma rede de registradores, ó. Isso SFR seriam Special Function Registers, ou seja, registradores de função especiais, né? É uma pequena memória especializada, tá certo? E eu tenho aqui periféricos, por exemplo, os portes de comunicação, porte A, porte B, C, D, E. Então, isso aqui faz comunicação. Eu tenho uma comunicação serial, ó, né? I2C ou USART, né? Eu tenho alguns elementos assim que apoiam algumas tarefas específicas do processamento, como conversão analógica e digital ou digital analógico, né? Timers, temporizadores para marcar tempo, né? Para gerar frequências e marcar tempo, tá certo? Modulador PWM, né? Dispositivos comparador e captura, CCP, enfim, vários periféricos, né? Então, tudo isso está dentro de um único chip. E o que a gente vai estudar aqui, gente, que é um chip até uma certa altura do nosso curso, que é o 16F628A, ele tem praticamente tudo isso aqui, né? Então, esse nosso chip que vamos estudar, o 16F628A, é dessa forma, um pequeno computador no único chip, certo? Muito bem. Então, isso é o microcontrolador. E dentro do microcontrolador, como é que esses recursos são organizados, né? Eu quero dizer, como é que a memória está ligada à CPU, né? Como é que os periféricos estão ligados à CPU? Ora, nós vimos que existem várias memórias, não é isso mesmo? Existe memória de programa, existe memória RAM, existe memória EEPROM. Como essas memórias estão interligadas, por exemplo, à CPU, né? Bom, de uma forma assim clássica, né, existem duas propostas de fazer essa interligação dos dispositivos com a CPU. Uma chamada de Von Neumann, certo? Esse conceito é bem antigo, né, mas ainda hoje é utilizado. E existe outra proposta um pouco menos antiga, que é chamada Harvard, né,
E nessa proposta, a interligação de memória é feita de uma maneira diferente com a de Von Neumann. Okay? Na arquitetura de Von Neumann, todas as memórias, no caso aí que a gente viu, a memória flash, a memória RAM, a memória EEPROM, né? Pode estar todas elas dentro de uma região única de memória. Você mistura tudo ali dentro. E você teria um único meio de acesso a essa memória, certo? Então, esse único meio de acesso chamamos de barramento. Esse barramento aqui é que faz a comunicação da CPU, do processador, com a memória. Então, ora eu vou pegar informação de programa, ora eu vou pegar algum dado para processar, ora eu vou guardar algum resultado, né? E tudo isso é acessado por um único barramento. Isso já mostra para você que existe um estrangulamento aí. Existe um afunilamento. Como assim? É porque se você estiver acessando programa, estiver buscando linhas de código de programa que estão na memória, você não vai poder buscar dados, né? Você não vai armazenar resultados nessa hora, porque você só pode fazer um acesso por vez aqui, através desse barramento. Então, primeiro você, por exemplo, poderia pegar o código, né? A CPU poderia pegar o código e depois guardar um resultado, porque ele tem um único barramento para fazer a comunicação desses três tipos de informações distintas, certo? Então, dizemos que na arquitetura Von Neumann, ele tem o mesmo espaço de memória para dados e códigos, programa, né? Isso causa um gargalo operacional, né? E, via de regra, essas CPUs, esses processadores que trabalham dessa forma, são chamados de CISC, que vem de Complex Instruction Set Computer, ou seja, um computador com instruções, um conjunto de instruções complexo, né? Esse complexo é no sentido de ter muitas instruções distintas uma das outras. Quando a gente chegar nas instruções, vamos voltar a falar nisso. Tá certo? Uma outra proposta de interligação da CPU com os periféricos e memória é a arquitetura Harvard. Então, nessa arquitetura daqui, a CPU vai fazer comunicações com espaçamentos de memórias separados, distintos. Então, por exemplo, eu posso ter aqui minha memória de programa, né, acessado por um barramento, e eu posso ter aqui outra memória, que é chamada memória de dados, certo? Com outro barramento. Ou seja, não há estrangulamento aqui. Eu posso estar me comunicando, a CPU pode estar se comunicando com a memória de programa, buscando que os programas que você escreveu, né, as linhas de código, e ao mesmo tempo ela pode estar guardando resultados aqui, ou pegando dados para processar com o que o seu programa está pedindo. E esse acesso pode ser feito de maneira simultânea, né? Então, na arquitetura Harvard, o que é que nós temos? Espaços de memória separados, uma melhor taxa de uso de barramentos e, via de regra, esses processadores não são chamados mais de CISC, são chamados de RISC. E qual é a diferença? RISC vem de Reduced Instruction Set Computer, ou seja, um computador com instrução, um conjunto de instruções reduzido. Então, ele é uma CPU com poucas instruções, certo? Um processador com poucos comandos, com poucas instruções, não quer dizer que ele é menos eficiente do que a outra, não. Tá certo? Isso quer dizer que você vai ter que otimizar os seus códigos e o seu compilador para usar as instruções que ele tem disponível, certo? Então, ele tem menos instruções, mas o desempenho dele em termos de acesso à memória, né, é muito bom, é muito interessante. Bom, para finalizar, se você perguntasse, qual das duas arquiteturas é mais utilizada hoje? Olha, essencialmente, os processadores, microcontroladores, quase todos hoje são do tipo Harvard, certo? Mas os processadores mais complexos, eles trabalham de uma forma híbrida. O que eles tiverem de bom na Von Neumann, eles usam. O que eles tiverem de bom na Harvard, eles vão usar também, certo? Um exemplo disso são as CPUs que nós usamos nos nossos computadores pessoais, nos nossos desktops, nos nossos notebooks. São processadores como o Core i3, o Core i5, o Core i7, o Core i9, que externamente ele trabalha como se fosse Von Neumann, mas internamente ele tem memórias cache separadas, então trabalha dessa forma. Então, para obter o melhor desempenho, os fabricantes usam o que tem de melhor nas duas propostas.
certo? Mas isso são processadores de alto desempenho para desktops. Processadores que são usados muito em controle não são dessa forma. Eles escolhem uma ou outra proposta, certo? No caso dos microcontroladores, mais utilizados em projetos, em automação, eles usam mais a arquitetura Harvard. Ok, gente? Ok, pessoal. A qualquer momento vocês podem perguntar, tá bom? Professor, eu levantei a mão. Não, é que eu estava vendo justamente isso, a arquitetura CISC e RISC. Uhum. Aí eu estava até vendo que um grande desafio hoje em dia é criar uma arquitetura que misture esses dois tipos de arquitetura, porque a CISC ela precisa de vários, que ele chama ciclos de relógio para poder Isso. processar. E a Isso. RISC precisa de somente um, mas a Exato. capacidade é menor, né? Exatamente. Né? É o que a gente chama aí de... Você tem que pagar um preço, tá certo? Né? Você tem que pagar um preço, né? Tem um payback aí, né? Para você ter uma melhora, você paga um preço, numa ou outra proposta. E as empresas, os engenheiros de microeletrônica e arquitetura, eles estão sempre propondo assim, novas arquiteturas e formas de construir processadores que sejam cada vez mais eficientes. Né? Isso é um espaço assim de trabalho, né? Um espaço assim de atuação muito interessante para quem trabalha em microeletrônica, tá certo? Muito bem, vamos seguir em frente. Né? Quando a gente pega especificamente esse chip, né? O PIC, né? O PIC é um sucesso comercial, tá certo? Essa família de processadores. Ele é muito utilizado em projetos de baixa e média complexidade, tá certo? Para algumas famílias, e em vários outros projetos de alta complexidade para as famílias, para as versões mais robustas, tá certo? Então, uma coisa que a gente coloca logo para o PIC, todo ele tem arquitetura Harvard, certo? Todo ele trabalha com pipeline de instrução. Se você não está lembrado de pipeline de instrução, veja lá na nossa aula 1 que a gente falou sobre isso, né? Pipeline de instrução significa que ele trabalha com mais de uma instrução ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto ele está buscando uma instrução nova na memória, ele, ao mesmo tempo, está processando, está executando a anterior, que ele tinha buscado anteriormente. Então, ele busca e executa ao mesmo tempo. Chamamos isso de pipeline de instrução, tá certo? Nós falamos que os processadores, eles têm instruções, eles têm comandos, certo? Para você representar fisicamente essas instruções, cada instrução tem uma palavra binária correspondente, certo? Então, é uma palavra binária. Os computadores antigos, ou melhor, os processadores antigos, representavam essas instruções com várias palavras, né? Os mais recentes, quando eu digo mais recentes, viu, gente? Bote aí de uns 30 anos para cá, pelo menos, tá entendendo? Eles trabalham com single word, ou seja, uma única palavra binária já define aquela instrução. Professor, mas se essa instrução, esse comando, precisar de um byte, de um dado, esse byte, esse dado, já vem na instrução, entendeu? Para que ele não tenha que fazer um novo acesso à memória para buscar uma informação associada ao comando, à instrução, certo? Então, se todas as instruções são single word, essas instruções são longas. O que quer dizer longas? Eles têm mais de 8 bits. Né? Normalmente tem 14, 16 bits cada instrução dessa daí, certo? Existem outras características que a gente vai ver ao longo aí da apresentação, como que as instruções gastam um ciclo de máquina único, ou seja, ele faz apenas uma leitura de memória e já pega a informação necessária. Existe o conceito de arquivo de registradores, que a gente vai ver daqui a pouco. Todas as instruções são democráticas, ou seja, são usadas em todos os recursos do processador. Chamamos isso de set de instrução ortogonal, certo? E, como eu falei antes, todas as instruções são do tipo decodificação por rádio. O processador é do tipo RISC, ou seja, tem um conjunto de instruções reduzido, né? E essa
decodificação da instrução, ou seja, entender o que a instrução está pedindo, é feita por um hardware bem específico, que é o decodificador de instrução. Tá? Bom, pessoal, não estranhe não, é muita informação, viu? Eu vou logo avisando para vocês que essas primeiras aulas têm muita informação e por isso é tão importante você parar depois e ler o manual, o datasheet do componente. Tá, joia? Ô, professor, Qualquer outra informação que vocês puderem. uma pergunta. O senhor não grava as aulas do senhor, não, né? Tá gravando agora. Aí que a outra lá, eu tava procurando a gravação dela e não achei. Não, é o seguinte, de fato, eu gravei, mas ainda não fiz o upload dela, não. Eu vou fazer todas essas duas. Eu estava com problema de espaço de memória, mas já resolvi. Então, de hoje para amanhã, eu vou fazer esse upload das aulas, tá certo? Vai ficar lá disponível. Ok? Beleza, obrigado. Vamos em frente. Já falei sobre o que é um conjunto de instrução ortogonal, porque todo processador tem um conjunto de comandos de instrução, não é isso? E essas instruções são bem democráticas, ou seja, a instrução serve para qualquer recurso, para qualquer registrador que o processador venha a ter, tá certo? Só para a gente fazer um contraponto aí, por exemplo, se você pegar um processador famoso, como é o 8051, né? Tem instruções do 8051 que só serve para um determinado registrador, chamado acumulador. E os outros registradores não usam essa instrução? Não. Né? Então, essas instruções não são ortogonais no 8051. Se você vê as instruções do PIC, elas servem para todos os recursos do processador. Então, isso é uma característica interessante. Tá? Muito bem. Aí nós temos essa figura, o PET de evolução da complexidade dos processadores PIC, né? A gente pode ver aqui que existe uma família chamada PIC-10, a PIC-12, 16, 18. À medida que você vai subindo aqui, a complexidade e o poder de processamento e também de memória e também de periféricos do chip vai aumentando, né? Então, aqui você tem chips que trabalham com 8 bits, outros que trabalham com 16 bits, outros que trabalham com 32 bits, certo? O que a gente vai estudar aqui, ele trabalha com o 8 bits, que é o PIC 16F628A. Então, ele está nessa família aqui, certo? Temos também o PIC 18, que a gente vai ver mais na frente, certo? 18F45K22. Então, ele é o PIC 18, dessa família PIC 18, também trabalha com 8 bits, certo? Bom, a gente pode ver que à medida que você caminha aqui, ó, indo até os 32 bits, a performance aumenta, mas em compensação, a funcionalidade também vai aumentando. Por que isso? Porque há muitos recursos à medida que você caminha nesse patch aqui, nessa trilha aqui. E, claro, né, se a performance aumenta e a funcionalidade aumenta, o preço do componente também vai aumentar. É isso? Então, o dispositivo vai ficando mais caro. Então, esse é o caminho aí de vários chips oferecidos pelo a Microchip, tá certo? Então, repetindo, nós vamos trabalhar com esses dois aqui, o PIC 16 e o PIC 18. Tá? Muito bem. Falando, então, no nosso chip que nós estamos começando a estudar, é o PIC 16F628A, certo? Ele é um chip de 18 pinos. Chipzinho de 18 pinos, tá certo? Ele tem uma CPU de 8 bits, certo? Uma CPU de 8 bits. Ele tem uma memória de programa flash de 8K, tá certo? Ele é 8K, mas os 8K não são utilizados integralmente, não, certo? Uma coisa interessante aqui é o seguinte, né? Só para vocês terem uma ideia, certo? Mas o que é 8K? 8K é 8 vezes 1024, certo? E eu vou dizer para vocês, o 628A só usa 2K, certo? Poxa, 2K somente, 2048 posições de memória para guardar um programa é muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Deixa eu perguntar para vocês, vocês acham que entendem melhor do que eu isso aí? Se você pegar uma musiquinha e converter para MP3, uma musiquinha assim, nos 4, 5 minutos, certo?
Qual será o tamanho do arquivo gerado? Alguém tem ideia? Menos de 200 MB, professor. Com certeza. Mas, tipicamente, você vai ter o quê? 4 megas, 5 megas, 6 megas, alguma coisa desse tipo, não é isso? Né? Uma musiquinha simples, assim, de 3, 4 minutos, né? Dependendo da resolução que você usa, de compressão, vai ficar nessa faixa. Poxa, mas 4 mega é da ordem de grandeza de 1000 vezes mais do que 8K, do que 2K, não é verdade? O que é que significa isso? Que na memória desse cara, você não consegue nem guardar um arquivozinho MP3. Tá certo? Você talvez consiga guardar um arquivozinho de texto muito chibunga, bem pequenininho. Ou seja, aí você pode perguntar, poxa, o que é que eu faço com uma memória tão pequena? Né? O que ocorre, gente, é que os microcontroladores, para você escrever um código, que tem boa funcionalidade, ele não precisa de muita memória de programa, não. Os programas são muito enxutos, certo? Se você programar em assembly, aí que fica enxuto mesmo. Se você programar em C, o código vai aumentar um pouquinho, né? Mas ainda assim fica pequenininho. E você consegue funcionalidades incríveis. Então, essa é uma característica dos microcontroladores. É micro mesmo, certo? Muito bem. Então, não se assuste com o tamanho da memória, que é suficiente para fazer as aplicações. Ele tem memória RAM, tá certo? A memória RAM dele é menor ainda, viu, gente? É em torno de 96 bytes somente. Menos de 100 bytes, certo? E você pergunta, poxa, como é que eu tenho menos de 100 bytes para guardar minhas variáveis? É porque você não precisa de muita coisa não, realmente, certo? Claro que se você for ter uma aplicação mais robusta, você pode migrar desse chip para outro, obedecendo aquele patchzinho, né, que a gente viu agora, obedecendo esse patch aí, né? Mas minha memória não está dando. Muda para o seguinte, e assim vai, tá certo? Então, o fabricante dá várias opções para você. Bom, outra coisa importante que ele tem, além da CPU, da memória flash, da RAM, são o quê? Porte de comunicação. 16 pinos de comunicação bidirecional com meio exterior, certo? Então, esses 16 pinos são divididos em duas porções, chamados porte A, com 8 bits, e porte B, com mais 8 bits, certo? Então, esses dois portos aqui são portos de comunicação. Bom, enfim, gente, tem mais o quê? Tem temporizadores, timers, tem 2 comparadores analógicos, tem módulo de captura de contagem, comparação com referências e modulador PWM, tem uma comunicação assíncrona, né? Síncrona e assíncrona, comunicação serial, né? Tem uma voltagem de referência, tem 10 fontes de interrupção. Então, é um chipzinho que tem 18 pinos, mas faz coisa pra caramba, certo? Então, ele atende muito bem a projetos de controle de baixa e média complexidade, tá certo? Então, essa aí é uma imagem mostrando o chip sendo visto de cima, certo? Então, perceba aí que ele tem o quê? 18 pinos, 9 de um lado, 9 de outro, tá certo? E se você for olhar com calma essa pinagem, né, você vai ver que boa parte dessa pinagem, ó, é aquele porte de comunicação paralelo, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho RA0, RA1, RA2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, os 8 pinos de comunicação do chamado porte A, né? E aqui eu tenho RB0, RB1, RB2, RB3, B4, B5, B6 e B7. Então, esses 8 aqui, ó, compõem o porte B. Aí você pode dizer, peraí, professor, mas, por exemplo, ó, aqui tem RB0, mas tem um int aqui também. Aqui tem um RB1 e tem um RX, tem um DT. Como é que é isso? É que esses pinos, além de ser porte paralelo, ele pode ter outra função associada, certo? Então, isso é muito comum em microprocessadores e microcontroladores. O pino em si tem uma função duplicada, triplicada, né? Aqui eu tenho uma função quadruplicada. Ele pode ser RB6, pode ser do timer, pode ser uma saída do timer
E pode ser também, na hora de programar o chip, a voltagem de programação, tá certo? O pulso de programação. Ok? Então, gente, mas assim, dificilmente você vai usar todas as funções ao mesmo tempo desses pinos, certo? No nosso curso aqui, a gente vai fazer aplicações simples de acesso pelo porte paralelo, tá? Pelo porte B e pelo porte A. Okay? Aqui, gente, eu tenho uma descrição, tá certo, de cada pino. Nessa tabela aqui, eu repeti a figura e eu tenho aqui a tabela, certo? Adivinha de onde eu tirei essa tabela? Quem adivinha? Do datasheet. Exatamente. Essa tabela é uma cópia lá do datasheet, certo? Então, quando vocês estiverem lá consultando o datasheet, vão encontrar isso daí. Deem uma olhadinha nisso aí, na descrição dos pinos, tá certo? Bom, ó, só voltando aqui os pinos, tá? Mostrei que aqui que tem o porte B e o porte A. Mas tem alimentação também, gente. O pino 14 é o positivo, o pino 5 é o negativo, certo? Tá, professor, mas eu escutei falar, viu, professor, que todo microprocessador precisa de um clock. Cadê a entrada de clock aí? Bom, a entrada de clock, gente, ela é feita por esses dois pinos aqui, ó, né? RA6 e RA7, oscilador 1 e oscilador 2. Ah, professor, mas se eu usar o clock aqui, eu vou perder a funcionalidade de porte paralelo no RA7 e no RA6. Exatamente. Você vai fazer uma escolha. Se você quer usar o clock externo, vai perder essa funcionalidade. Só pode ser desse jeito, professor? Não. Esse cara aqui, ele tem um clock interno. Se você quiser, trabalha com um clock interno. Só que o clock interno dele é limitado. Se você quiser um clock mais rápido, mais eficiente, vai ter que usar esses dois pinos aqui. É o que a gente normalmente faz. Tá bom, gente? Então, é isso que ocorre. Então, à medida que a gente for avançando e entendendo o chip, né, a gente vai ver aí como fazer um hardware básico com ele. A gente vai mostrar isso para vocês. Tá bom? Uma outra coisa, viu, gente? Aqui no nosso curso, a gente está vendo aqui um chip desse tipo, pequenininho desse, com 18 pinos, tem um monte de recurso, né? Imagina um que tem 40 pinos, que é o 45K22, né? Então, assim, não vai usar no curso da gente tudo que esse cara pode fazer, não. Esse curso, assim, vamos dizer assim, é introdutório a microprocessadores e microcontroladores, certo? E dá, assim, um bom start, um bom V0, uma velocidade inicial para vocês querer, se quiser, né, se desenvolver nisso daí e fazendo aplicações cada vez melhores e mais complexas, certo? Vamos em frente, né? Descrição da pinagem, né? E uma outra coisa que eu vim falando aqui é o seguinte: a gente fala muito em instruções e em programar, não é verdade? Aí você pode perguntar assim, tá, como é que eu programo esse cara? Como é que é fazer um programa para ele? A gente discutiu isso um pouquinho na aula passada, certo? A gente falou que programas podem ser escritos essencialmente em assembly, né, ou em C. Se você tem um programa escrito em linguagem assembly, né, você tem, então, um arquivo fonte assembly, né? Tudo bem, você tem esse arquivo, você escreveu esse código, mas saiba que o processador, o PIC, não vai entender nada disso aqui. Tudo que o PIC entende são palavras binárias. Cada palavra binária é um comando, é uma instrução. E ele tem que decodificar essas instruções. A gente viu isso na aula passada. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o que você escreveu, certo? Em assembly, e traduzir ele usando uma ferramenta chamada assembler, ou seja, montador, né? Ele vai pegar cada linha do seu código, linha a linha, e vai montando, né? Linha e bota qual é a palavra binária. Outra linha, bota a palavra binária. Outra linha, bota qual é a palavra binária. Vai montando. Daí a palavra assembler. Daí esse termo assembler, montador, certo? E daí a linguagem é chamada de assembly, linguagem de montagem. Ô, Linguagem professor, que vai precisar ser montada, certo? a gente tá falando o PIC 16F628 é um microcontrolador, certo? Certo. Daí, no caso, o sistema embarcado, eu não lembro esse sistema que chama.
Certo. É o conjunto do microcontrolador e a linguagem de programação Assembly? Mais do que isso. O sistema embarcado é um sistema completo, dedicado a uma única tarefa. Certo? A gente viu isso na aula passada, quando a gente deu a definição de sistema embarcado. Né? Vimos aplicação em aeroespacial, vimos aplicação em educação, vimos aplicação em controle, vimos aplicação em medicina. Qualquer sistema eletrônico que tenha uma computação associada, ele é um sistema embarcado. E desde que ele tenha uma atividade exclusiva. Ok? Beleza, valeu. Muito bem, pessoal. Então, essa é uma das formas que você tem de fazer a escrita de um programa usando linguagem Assembly. A outra pode ser linguagem C, que é mais interessante, né? Por que é mais interessante, pessoal? Eu vou revelar para vocês aqui. O Assembly é uma linguagem assim maravilhosa, certo? Mas, professor, eu ouvi dizer que é muito trabalhosa. Sim, sabe por quê? Sim e não. É porque para você programar em Assembly, você tem que conhecer bem o chip, tem que conhecer bem a alma dele, quais são os recursos, olhar muito para o datasheet, entendeu? Então, você tem que conhecer muito do chip. O detalhe é o seguinte, gente, existe uma máxima aí que gente que gosta de fazer programa vai se afastando do hardware cada vez mais. Já escutaram falar isso? Vai se abstraindo do hardware, né? Tudo que o cara quer é o quê? É o computador, o teclado, a tela e um compilador. Aí ele escreve o código, quer que compile e quer que funcione na máquina. Sem nem saber como aquela máquina funciona com aquele programa. Tá entendendo? O programador típico é um cara desse tipo aí. O software tem que rodar redondinho dessa forma. Ele não sabe, ele se abstrai do hardware, como o hardware funciona, como é que o código está lá dentro, como é que a máquina digital vai buscar esse código, tá entendendo? Então, quando você programa em Assembly, você tem que mergulhar um pouco na arquitetura do chip, tem que entender como a eletrônica funciona lá dentro, entendeu? Não assim ao nível muito micro, não, mas ao nível macro, mas olhando a arquitetura interna, sabendo que o que você compilou vai estar na memória flash, sabendo que cada linha de código vai ser buscada por vez, sabendo que o seu programa vai usar recursos como comunicação, como porte paralelo, como timer, né? Vai usar os recursos que tem ali dentro. Então, você tem que conhecer, certo? Quando você programa em C, você normalmente se abstrai desses detalhes. E para piorar assim, a situação da abstração, ou piorar ou melhorar, depende do ponto de vista, né? Para piorar ou melhorar, muitos fabricantes já criam bibliotecas e kernels em C, para você não ter mais trabalho de fazer nenhuma funcionalidade. Por exemplo, eu quero ligar meu microprocessador com um sensor de gás e com o display LCD. Eu quero que o sensor de gás veja o nível de gás e eu quero que o nível de gás apareça no display LCD. Aí o que é que o fabricante faz? Cria uma biblioteca funcional para o display LCD. O código está todo lá. Cria uma biblioteca funcional para o sensor de gás. Você só tem que usar essas bibliotecas, não tem que criar nada. É muito bom assim, não acha, não? É ou não é? Claro que é bom, tá certo? Agora, Ô, professor, Oi. a gente vai poder escolher esse programa em C, esse programa em Assembly, ou o senhor vai pedir uma questão em Assembly ou uma questão em C, por exemplo? Uma parte do nosso curso é em Assembly, outra parte é em C. Tá certo? Então, por isso que a gente está vendo aqui a arquitetura do como o microprocessador, o microcontrolador, no caso, ele funciona. Né? Mas, assim, os códigos, a gente vai analisando os códigos um por um, a gente vai aprendendo eles. Tá certo? Vamos tentar ver isso a partir da aula que vem amanhã. Tá joia? E depois a gente vai usar uma plaquinha, né, como a gente tiver já no presencial, tá certo? Para escrever códigos em C. Ok? Beleza. Só ia ficar mais feliz se fosse em Python. Aí eu ia ficar muito feliz. Em Python, eu concordo com você, com certeza. Né? Mas eu digo para você, assim, você programa embarcados em Python também, tá certo? Mas é muito melhor para o cara
que entende a arquitetura, que entende a alma lá da eletrônica, da elétrica, tá entendendo? Porque ele vai escrever um código em Python muito mais eficiente. Entendeu? Tem muito programador aí que é bom, conhece bem as bibliotecas, bota a coisa para funcionar. Mas quando você quer assim projetos assim bem, vamos dizer assim, precisos, né? No limite assim da funcionalidade, do requisito, você tem que ser um cara diferenciado. Você tem que não só saber programar bem, mas saber aonde vai repousar o seu código. Né? Então, isso faz parte da boa formação do projetista de sistema embarcado. Tá joia? Vamos em frente. Ô, professor, Oi. eu não prestei atenção direito. Amanhã vai ter aula, de 3 horas? De 3 e Amanhã a meia? gente vai ter uma aula online. Certo. Tá joia? Vamos em frente. Essa aí, gente, é a arquitetura do PIC 16F628A, mostrando os recursos que ele tem. Se você for olhar aí, essa figura eu tirei de um datasheet, tá? É a figura do datasheet, tá certo? Eu tenho uma figurinha que está melhor aqui, mais bonitinha, essa aqui, ó, tá certo? Então, vamos analisar rapidamente o que está dentro dessa arquitetura aqui, né? Lembra da característica da arquitetura Harvard, né? Na Harvard, as memórias estão separadas, não é isso? Okay? Memória de programa de dados estão separadas e são acessados por barramentos distintos. Então, veja só, gente. Primeira coisa que a gente olha aqui. Está vendo o destaque aí? Dá para ver o destaque, gente? Dá, professor? Sim, a flash. É a flash. Então, é aí que seu código está dormindo. É aí. Você escreve em assembly ou em C, compila ou monta ele, traduz, né, no caso, e depois tem um programazinho com hardware que grava esse código compilado nessa memória aí. Palavra por palavra. Palavra por palavra. E depois a máquina vai buscando cada uma dessas palavras. Cada uma dessas palavras, né, é uma instrução. Tá certo? Então, isso vai passar aí da memória flash, vai aqui para o registrador de instrução e depois vai para o decodificador de instrução. Tá? Vamos para outro destaque. Justamente, ó. Esse aqui é a nossa chamada unidade de controle. A instrução vai sair da memória flash, passa para um registrador de instrução, certo? E uma parte dessa informação vem para a decodificação de instrução, certo? A decodificação, aqui ele vai entender o que tem que ser feito, certo? E aqui ele vai controlar o resto do sistema todinho para que execute a instrução que foi buscada. Perceba que parte da instrução, ó, vem aqui, ó, para um chamado MUX de endereço, certo? Para buscar algum recurso que esteja na memória RAM, né? E esse é o próximo recurso que a gente vai ver. Temos a RAM aqui, e aqui você vai ter registradores, tá certo? Esses registradores vão guardar informações, vão guardar as variáveis do seu código, tá certo? Tudo fica registrado aí. As informações que você vai precisar para o processamento, os resultados, tudo você vai gravar nessa RAM aí, tá certo? Além da informação de dados, existe também alguns, como é que eu posso dizer, registradores especiais aqui, certo? Tá? Mas isso a gente vai ver mais na frente. Muito bem, pessoal. Qual é o próximo bloco? Muito importante. Aqui eu já estou dentro da própria CPU, já dentro do processador. Isso aqui, gente, nós chamamos de unidade lógica e aritmética. O que é uma ALU? Né? É uma unidade lógica aritmética, e o que é que ela faz? Operações lógicas e aritméticas. Claro, computar alguma coisa, fazer computação, é fazer matemática e lógica, certo? De uma maneira organizada para poder chegar a um resultado. Então, eu tenho que ter uma unidade lógica aritmética. Eu tenho que processar. Né? Quem são as entradas dessa ALU? Da unidade lógica aritmética. Uma entrada vem desse MUX aqui, ó. Certo? Eita, então a informação pode vir da instrução, exatamente.
Eu tinha falado antes que, por exemplo, a informação que eu vou processar já está na instrução. Então, ela vem aqui, ó, e entra aqui nesse MUX. Do MUX, ela pode ir para a LU. Por exemplo, eu quero somar um dado que está na instrução com outro dado que está na memória, fazer uma soma. Então, o dado que está na instrução vem aqui. Tá certo? Tá? Qual é a outra entrada da LU? Ela vem de um registrador chamado W. Então, o W está aqui, ó, está na saída da LU, e a saída de W realimenta para a LU. Quer dizer, então, que toda operação aritmética minha tem que ter a participação desse registrador W. Sim, com certeza. Então, se eu quiser somar o que está na instrução com outro dado, eu vou ter que carregar esse outro dado em W, e W entra aqui, o outro dado entra aqui, é feita a operação e o resultado vai para W. Tá certo? Na verdade, ele vai para W ou vai para... Olha aqui o barramentozinho verde, ó, volta para a memória. Eu posso guardar tanto em W quanto na RAM o resultado da minha operação lógica ou aritmética. Aí você pode perguntar, por que esse nome W? Porque W vem de work. Né? Work em inglês, traduzindo ao pé da letra, quer dizer o quê, gente? Trabalhando. Trabalho, né? E é isso mesmo, esse cara trabalha pra caramba, viu? Porque toda hora tem uma operação lógica aritmética. E toda vez que tem um resultado, né, pode ir aqui para ele. Certo? O resultado pode ir para ele. E sempre o resultado dele vai alimentar, tá certo? Uma nova operação aritmética. Então ele trabalha muito, esse cara. Tá bom? Então por isso que o nome dele é W. Tá? Muito bem, pessoal. E por último, nós temos aqui os chamados periféricos e portes de comunicação. Periféricos são o quê? São vários periféricos que ajudam nas tarefas de controle aí do processador. Pode ser um timer, pode ser um conversor analógico digital, tá certo? Um conversor de digital para analógico, um comparador de tensão. Aqui eu tenho os portes. A gente viu que o chip que nós estamos estudando, ele tem dois portes, né? O porte A e o porte B. Então, estariam aqui. E aqui, gente, eu tenho uma unidade de clock, tá certo? Né? Clock counter. Né? Então, aqui eu posso ter aqui um cara que vai fazer contagem ou temporização. Então, é um timer. Ele pode estar aqui, tá certo? Okay? Então, esses recursos aqui, ó, são chamados periféricos. Então, no final das contas, eu tenho o quê? CPU aqui com a unidade lógica aritmética, memória com a flash e com a RAM, né? Ainda tem uma EEPROM que pode estar por aqui também. E tenho aqui, ó, os meus periféricos. Então, é um computador dentro de um único chip. Tá certo? Muito bem. Vamos seguindo. Quais são as memórias suportadas? Já falamos isso, né? Memória flash, memória EEPROM, memória RAM estática, tá certo? Tem uma memória que é OTP também, né? Essa EEPROM OTP, na verdade, é o quê? É uma memória que você programa uma vez só e pronto, não pode mudar mais. Certo? OTP vem de Once Time Programming. Tá joia? Mas, assim, via de regra, a maioria dos dispositivos utilizam memória flash, memória EEPROM e memória SRAM. Ok? Vamos em frente. Muito bem. Falando da operação do processador. Como é que o processador ele vai funcionar? Ele vai buscando, gente, instruções que estão na memória. Certo? Cada instrução, né, é buscada por vez. Né? E cada instrução, gente, vai gastar 4 pulsos de clock. Ah, professor, peraí, como é que é isso? É o seguinte, todo processador precisa de um clock, certo? E com o PIC 16F628A ou qualquer outro PIC não é diferente. Ele precisa de um clock, certo? A cada 4 pulsos de clock, ele trabalha uma instrução, certo? Então, chamamos esse período de 4 pulsos de clock de ciclo de máquina. Certo? Então, por exemplo, nesse
desenho aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um gráfico que mostra 1 pulso, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesses 4 pulsos de clock, né? Eu faço o seguinte, eu busco uma instrução. Eu não, né? O processador lá busca a instrução que está na memória flash, tá certo? Ele busca uma instrução e, ao mesmo tempo, executa uma que já tinha sido buscada anteriormente, tá? No próximo ciclo de máquina, ou seja, nos próximos 4 pulsos de clock, ele vai buscar a instrução seguinte e vai executar a que ele buscou anteriormente, certo? No próximo ciclo de máquina, ele vai buscar a próxima instrução e vai fazer o quê? Vai executar o que ele tinha buscado anteriormente. Então, perceba que em todo ciclo de máquina, ele faz 2 coisas em paralelo. Busca uma instrução e executa a anterior. Busca uma instrução e executa a anterior. Busca uma instrução e executa a anterior. Chamamos isso aqui de operação em pipeline. Certo? Professor, Sim. ele busca essa instrução na memória principal ou é na secundária? Não, ele vai buscar aqui, ó. Todas as instruções estão aqui, ó, na flash. Ah, na flash. Sim. Exatamente. Aí tem uma coisa que eu não falei que é importante até dizer, viu, gente? Tá vendo esse bloquinho aqui, ó? Dá para ver onde o mouse está passando? Sim. Chama-se Program Counter, ou seja, contador do programa, né? O que é que o contador de programa faz? Ele tem o endereço da instrução que vai ser buscada na memória. Ele tem o endereço desse comando que vai ser buscado. Ele vai dizer qual é a instrução que vai ser buscada. Aí buscou, ótimo. Aí ele é incrementado, passa a apontar a seguinte. Buscou, ele é incrementado, busca a seguinte. Buscou, ele é incrementado e passa a buscar a seguinte. Até o fim do programa. Tá certo? Quando o programa termina, normalmente, esse contador de programa reinicializa. Aí começa a buscar o programa de novo. Tá certo? Então, quando eu vejo aqui, gente, ó, a operação em pipeline, perceba aqui, ó, PC é aquele contador de programa, Program Counter. Ele endereçou. Aí aqui tem o quê? PC mais 1. Ele está endereçando a seguinte. Aqui tem o quê? PC mais 2. Ele está endereçando a seguinte. Né? Então, a cada 4 pulsos de clock, ou seja, a cada ciclo de máquina, o PC é incrementado para buscar a instrução seguinte. Busca a instrução seguinte, executa a anterior. Incrementa. Busca a instrução seguinte, executa a anterior. Incrementa. Busca a instrução seguinte, executa a anterior, até recomeçar esse ciclo. Tá certo? Pergunta: no pique, quantos pulsos de clock são gastos em cada ciclo de máquina? São 4. 4, né? Exatamente. 1, 2, 3, 4. Chamamos de Q1, Q2, Q3 e Q4. Cada ciclo de máquina tem, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4. O outro ciclo de máquina, Q1, Q2, Q3 e Q4. Tá certo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se o meu clock for de 4 MHz, né? Quanto vale esse período aqui de um pulso? Vale quanto? Em termos de tempo. Se meu clock for 4 MHz. 1 MHz. O período seria o inverso da frequência, concorda? Concordo. Ah, Né? verdade. 1 sobre Então, 1 MHz. Então, seria 1 sobre 4 MHz. O clock é 4 MHz, não é isso? Se o clock é 4 MHz, o período da onda vale quanto? 1 sobre 4 MHz, concorda? Concordo, dá 0,25. Mas a minha dúvida é que eu achei que você estava perguntando o Q1, só o Q1, sabe? Pronto, é o Q1 mesmo que eu estou falando. Esse Q1 que você falou, ele está valendo 0,25. Ah, é porque eu tava confundindo. Tipo, 4 clocks é um ciclo, mas aí cada clock são 4, entendi. Cada clock vai ser 0,25 segundos. Cada 4 pulsos de clock é um ciclo de máquina, né? Mas o período da onda aqui, ela vai valer o quê? 1 sobre 4 MHz. Não é isso? Perfeitamente, 0,25. Quanto tempo gasta o ciclo de máquina?
0,25, não é isso? Mais 0,25, mais 0,25, mais 0,25. Concorda? Sim, aí dá 1 segundo o ciclo todo. 1 segundo, não. O inverso de megahertz é o quê? Aí o senhor me pegou na matemática. O inverso de megahertz, gente, é sempre microsegundo, não é isso? Né? Porque megahertz não é 10 a sexta? O inverso de 10 a sexta é 10 a menos 6, que é micro, né? Microsegundo, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? 0,25 microsegundos mais 0,5 microsegundos mais 0,5 microsegundos mais 0,5 microsegundos. Total dá quanto? Do ciclo de máquina? 1 microsegundo, concorda? Sim. 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25, ou seja, dá 1 microsegundo. Em outras palavras, viu, gente? Se tu usar um clock de 4 MHz no pique, tá certo? Um chip pique, ele vai executar cada instrução em 1 microsegundo, certo? Se seu código tiver 100 instruções, qual é o tempo que ele vai gastar para executar esse programa? 100 microsegundos, porque cada instrução gasta 1 microsegundo. Não é interessante isso? Sabendo o valor do clock, né? Você sabe quanto é o período, você sabe que cada instrução gasta 4 períodos, não é isso? Ok? Então você sabe quanto uma instrução gasta, quanto tempo uma instrução gasta, né? E se seu programa tem um número X de instruções, você sabe dizer quanto tempo ele leva para ser executado, né? Não é interessante isso? Isso é muito utilizado no projeto de sistemas embarcados, que você tem que saber, né? Pode ser um requisito, uma coisa importante, quanto tempo o seu código vai ser executado. Tá bom? Ok? Exemplo. Se você tiver assim um código, tá certo? Que vai controlar o freio ABS de um carro, tá certo? Mas o freio ABS tem um tempo de acionamento, tá joia? Se o seu programa for executado num tempo menor do que o tempo necessário para o ABS funcionar, pode haver uma grande complicação aí, concorda? O seu programa executa e termina e o freio ABS ainda não está acionado. Olha para aí. Entendeu? Então, você tem que adequar o seu código àquela funcionalidade. Entendeu? Se alguém aqui for estagiar na Jeep, talvez vá trabalhar com esses códigos, né? Tá certo? Vamos em frente, pessoal. Então, essa é a execução das instruções num processador, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo, viu, gente, é lá do datasheet, certo? Ok? Tá vendo essas palavrinhas aqui, ó? Move LW, Move WF, Call, BSF, são comandos, são instruções do processador. Cada instrução dessa daqui leva um ciclo de máquina, leva os 4 pulsos de clock, certo? Então, ó, quando ele está executando, ele busca a instrução 1. Fetch em inglês é a busca, ele vai ler, né? No outro ciclo seguinte, ele vai fazer o seguinte, executar a instrução 1, mas vai buscar fetch a 2. Certo? No outro ciclo de máquina, ele vai executar a 2 e vai buscar fetch a 3. No outro ciclo de máquina, ele vai executar a 3 e vai buscar a 4. E assim sucessivamente. Certo? Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque mostra como a superposição de execução de uma instrução e de busca da seguinte, né? Essa é uma característica do PIC, da operação do PIC. Tá? Muito bem.
Tem outro conceito muito importante também, é chamado de arquivo de registradores, tá certo? Eu não sei se vocês concordam, mas tá vendo essa figura aqui? Ela não lembra assim o tipo um gaveteiro, um arquivo de metal, é isso que tem escritório, né? Só que cada gavetinha tem um nome, tá certo? Você sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é sua memória RAM, tá? A memória RAM, ela tem 2 tipos de informações, tá certo? Ela tem SFRs e tem GPRs. O que é SFRs? Significa registradores de função especial, certo? Esses registradores, que na verdade são memórias, é uma memória RAM, ela não é para guardar uma informação de processamento, não. É para guardar alguma configuração do chip, tá certo? Por exemplo, eu quero programar minhas interrupções. Eu quero controlar meu timer. Eu quero ver como as operações aritméticas estão se comportando. Eu quero ver o que tem lá no porte A, o que está aparecendo lá fora do chip. Né? Então, tudo isso aqui são registradores de função especiais, estão relacionadas aos periféricos, certo? Já os GPRs são registradores de propósito geral. Ou seja, aqui é onde você guarda os seus dados. Né? Em linguagem C, como é que você cria uma variável e inicializa ela? Quem sabe dizer? Olha, professor, faz muito tempo mesmo, mas eu acho que primeiro você declara como vai ser a variável, né? Se ela vai ser inteira, se ela vai ser quebrada. Por exemplo, eu posso dizer int A igual a 10, ponto e vírgula. Certo? O que quer dizer isso? Estou criando uma variável A, chamada A, que é do tipo quê? Inteiro, e ela está sendo inicializada com 10, igual a 10. Não é isso? Bom, tudo bem. Isso aí está no código. Passando para o mundo físico, onde é que eu vou guardar essa variável que está inicializada 10? Sabe onde eu vou guardar? Eu vou pegar uma posiçãozinha aqui do GPR, ó, e vou escrever 10 nela. Vou guardar aqui 10, nesse arquivo, certo? Então, aquela posiçãozinha de memória, ela vai se chamar A. Tá? E ela está com que valor? 10. Ok? Então, isso daí está guardado na memória. Ok? Como é que eu declaro um array? Né? Eu digo qual é o nome do array, digo qual é a quantidade de dados daquele array e posso inicializar aquele array, né? Tá certo? Então, por exemplo, imagine que o array tenha 10 valores. Aqueles 10 valores vão estar guardados aqui. Né? Então, a GPR, gente, serve para guardar os dados que vão ser utilizados no processamento. Ou alguma coisa que você pegou lá do lado de fora, ou alguma coisa que você quer jogar para o lado de fora. Eu quero ler meu sensor de gás. O sensor de gás vai fazer o quê? Vai ler o gás, mas vai entregar, né, uma palavra binária. Né? Por exemplo, o sensor de gás está dizendo que tem 10 partes por milhão aqui. Aí ele entrega aqui um 10, uma palavra 10. Você vai fazer o que com esse 10? Né? Vai guardar na memória. Né? O sensor de gás pegou a informação, você vai guardar ela aí na memória. Tá certo? Então, gente, o interessante aqui é que esse arquivo de registradores aqui tem acesso direto, tá vendo aqui o barramento? Tem acesso direto à unidade lógica aritmética. Né? Então, eu posso processar isso. Ok? Por exemplo, eu quero que o valor do meu sensor de gás seja aumentado de 10. O que é que você faz? Pega aquela leitura, soma 10, o valor vai para o registrador W ou você guarda de volta aqui na memória. Tá certo? Isso é uma das maneiras que o processador pode funcionar. Então, aqui, gente, eu tenho o que chamo de arquivo de registradores. E o nosso PIC trabalha dessa forma. Tá certo? A RAM se comunica diretamente com a ALU, através de um barramentozinho. Né? Então, novamente, caímos naquele conceito da arquitetura Harvard. Né?
A RAM se comunica com o processador de maneira independente da flash, tá certo? Você está aqui nessa área aqui não tem nada da flash, é só a memória RAM, tá joia? Então esse é o jeito, né, físico como esse arquivo de deixadores está implementado, certo? Muito bem. Vamos olhar agora, gente, a organização de memória, ou seja, como é que está a memória lá dentro, tá certo? Essa outra figura, adivinha de onde eu tirei? Adivinha? Do datasheet, exatamente. Tirei lá do datasheet. Veja só. A minha memória flash, que tem os programas, ela começa no endereço 0, certo? Chamamos esse endereço 0 de vetor de reset, ou seja, toda vez que você ligar o sistema, ligar o processador, aquele contador de programa, olha ele aqui em cima, ó, PC, ó, ele está zerado. Se ele está zerado, ele vai estar apontando para onde? Para esse endereço 0 aqui. É aqui que começa a busca das instruções. Toda vez que você começa a trabalhar com o processador ou aperta o botão de reset, esse PC é zerado, tá certo? E ele passa a apontar para o vetor de reset. Então, todo o código começa aqui, certo? E segue em frente. Opa, desculpa. Aqui no endereço 4 tem uma coisa chamada vetor de interrupção. Tá joia? Esse vetor de interrupção aqui, ele é bem interessante, porque ele é usado quando há uma interrupção. Aí depois a gente vai estudar o que é essa interrupção, mas ele está no endereço 4. Né? Quando acontecer alguma interrupção, ele vai parar o que está fazendo e vai para cá, para o endereço 4. Vai interromper mesmo. Daí o nome interrupção. Tá certo? Ah, professor, mas se meu programa começa no 0, eu vou terminar entrando no vetor de interrupção. Mas normalmente os projetistas fazem o seguinte, pega aqui o código e salta nesse endereço aqui, dá um bypass no vetor da interrupção, tá certo? Muito bem, pessoal. A sua memória para o PIC 16F628A vai até aqui, ó, 07FF, ou seja, 2K, tá certo? Eu só tenho aqui 2.048 posições de memória. Aí você pode dizer, mas é muito pouquinho, professor. Somente 2.048 posições para guardar um programa. Né? Sim, mas não compare isso com um programa de PC. Um programa assim, tá certo? Nem um programa assim de app de ser celular. Porque o processador do seu celular, do iPhone e tal, são muito mais robustos do que esses daqui. Aí tem que ter muita memória, tá certo? Qual é o tamanho de um app típico, hein, gente? Para iPhone, por exemplo. Quem sabe dizer? Peraí, professor, que eu... Depende do app, né, gente? Mas vamos chutar aí que seja o quê? 50 mega, não é isso? Tá? O 50 mega é muito grande, gente. Essa memóriazinha, coitada, é só 2K, né? Um app de iPhone é 50.000 vezes... Ele ocupa 50.000 vezes mais memória do que tem num processador desse tipo. Aí você pode dizer, mas professor, é pouca memória, não é? Que diabo esse cara faz com tão pouca memória? Faz muita coisa. Acredite se quiser. Tá? Porque os seus códigos vão ser muito otimizados e enxutos. Ok? Então não precisa muita memória, não, realmente. Né? Mas caso você precise, como eu disse antes, tem outras variantes do chip que tem muito mais memória. Tá joia? Então, essa é a nossa memória de programa flash. E essa aqui, gente, é a memória RAM, tá certo? A memória RAM ela está dividida em 4 partes, chamada bancos. Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Essa figura, novamente, eu tirei lá do datasheet, tá certo? Aqui eu tenho uma figura melhor, né? Tá dando para ver aqui, ó, banco 0? Dá para ver, gente, escrito? Ou tá pequeno? Dá sim. Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Certo? Então, aqui do banco 0, gente, né, ela vai do endereço 0 até o endereço, né, aqui, 1F. Tá certo? Então, vai desse 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1A, 1B, até o endereço 1F.
Depois de um F, ele tem de 2,0 a 7F. Tá? Veja bem, gente, de 0 até 1F é tudo SFRs, viu, gente? SFRs, ou seja, registradores especiais. Não é para guardar dados de processamento. Mas o dado de processamento ele vai do endereço 2.0 até o endereço 7F. Tá certo? 2.0, okay? Até o 7F. Tá joia? Então, você tem aqui 96 bytes para poder fazer isso daí. Muito bem. No banco 1, você tem outros SFRs e tem uma área também aqui de dados. Essa área de dados é espelhada aqui. Ó. Então, tudo que tem aqui está espelhado aqui. Certo? No banco 2, tem outros SFRs, tem uma área que não é usada, tá certo? E essa área daqui, ó, é espelhada novamente, tá certo? Essa posição aqui. E aqui no banco 3, eu tenho alguns SFRs, né? E também tem uma área que não é utilizada, não é acessível, e tem aqui o espelho do banco 0, tá certo? Um F0 até um FF. Ok? Então, gente, isso aqui tudinho, né, é um espelho, esses amarelinhos aqui é um espelho dessa área aqui. Ok? E por que se dividiu a área de RAM em 4 bancos separados? Né? Isso aí é uma concepção de projeto que é para facilitar internamente o acesso aos SFRs. Né? Porque se eles colocassem tudo isso de maneira contínua, ia levar mais tempo para acessar. Então, eles repartiram em 4. O danado é o seguinte, que para você acessar um banco, você tem que selecionar ele. Depois a gente vai ver como é que isso aí é feito. Tá? Então, por exemplo, banco 0. Eu quero acessar esse registrador aqui, ó. Option. Né? Você tem que mudar para o banco 1. Mas agora eu quero voltar para pegar o timer 0. Esse outro registrador. Você tem que mudar para o banco 0. Ok? Como é feita essa seleção de bancos, a gente vai ver na próxima aula. Não vai ver hoje. Tá certo? Mas o fato é que você trabalha, tem 4 bancos, mas trabalha com só um por vez. Ok? Só um por vez. Então, pessoal, isso aí é a organização da RAM. Eu sei que parece uma coisa assim um pouco abstrata, porque você, para que serve esse monte de registrador aqui? Nem todos a gente vai estudar um ou outro, tá certo? Mas, assim, quem vai se especializando nesse chip vai entendendo, vai estudando e vai usando cada vez mais. A gente vai usar, por exemplo, o status, a gente vai usar o timer 0, a gente vai usar o option, tá certo? Okay? A gente vai usar o porte A, porte B, 3A, 3B, são alguns registradores que a gente vai usar. Só esses. Né? A maioria que a gente não vai utilizar. Então, nem se preocupe tanto. Tá? Muito bem. Então, isso aí é memória de dados. Aqui eu tirei do datasheet, gente, e tem a definição de cada um dos SFRs. Ó. Tá certo? Qual é a posição, qual é o banco. Está muito pequenininha a letra, né, gente? Responda aí, por favor. Não dá para ver direito, não, né? Isso dá para ver, não, professor. Mas assim, quando você for lá no datasheet, tá certo? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. PIC 16F628A. Aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, né? Um pouco melhor. Né? Então, pronto. Aqui eu tenho aqui, ó, banco 0, tá vendo? Banco 1. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, datasheet, gente. Tá? Banco 0, banco 1, banco 2. Aí ele mostra todos os SFRs, ó, do banco 0. Todos os SFRs. Ok? E mostra a área de propósito geral. Ok? Tá certo? E mostra aqui que está sendo espelhado. Tá? Então, é ler esse datasheet. Quando você abrir ele, vai aparecer esse menu aqui, ó. Você tem aqui, ó, né? A introdução, explicando como é que é o chip, quais são as características, né? Aí vocês... eu quero ver como é a organização de memória. Aqui, Memory Organization.
Aí você vai lá para a página 17, aí ele mostra que a área de flash, ó, tá vendo? O PIC F628A vem até aqui, ó, 07FF, ok? Aqui tem os bancos registradores, então tá tudo aqui direitinho, para você dar uma olhadinha. É olhar o datasheet. Vamos voltar lá para a apresentação. Tá? Então, gente, aqui eu tenho, ó, tá? Todos os meus SFRs. Ok? Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Tá bom, gente? Muito bem, pessoal. O que é que a gente vai fazer? Né? A partir daqui, a gente já vai entrar na parte do assembly. Certo? A gente vai ver o que é bit de configuração, a exemplo de formação das instruções, por que conhecer o assembly, né? As instruções, e amanhã, aí um resumo das instruções, né? Como é o campo de um programa assembly, né? Algumas instruções frequentes, e a construção, como é que se faz um código assembly para PIC, certo? E amanhã a gente vai ver esse pequeno programinha aqui, tá certo? Então, qual é a ideia, gente? Hoje, quando começou a aula, o que é que eu disse para vocês? Ó, é um monte de informação. É ou não é? Concordam comigo ou não? Sim, professor. Muita coisa. É um bocado de informação, né? Então, como é que se assimila isso? Lendo o datasheet e também temos essa pequena listinha de exercício aqui, ó. Tá certo? Para que vocês respondam e já está valendo pontuação. Pequena, professor? É pequena. Só tem 14. Eu tenho medo quando o senhor disser que é grande. Ah, porque ela estava com 33. Só isso, professor? 2 semanas pena para da fazer, né, gente. professor? Ele ficou com Ela pena estava da com gente. 33 perguntas, né? Eu disse, não, vou botar 14. Vou botar metade, a outra metade eu boto para depois. Mas olha, gente, isso aqui, ó, é tudo que a gente viu. Está tudo dentro, dessa transparência e está tudo dentro do datasheet. Por exemplo, né? Quais os tipos de memória existentes no microcontrolador? A gente já viu, memória flash, memória RAM, memória EEPROM. O que é o pipeline? A gente viu agora. É o quê? A superposição de duas ações na execução da instrução. A busca de uma instrução e a execução da anterior. Né? Você pode botar aquele desenhozinho, tá certo? Essa sexta questão aqui eu vou tirar. Eu vou tirar algumas questões daqui. Essa sexta vai sair. Boa, professor, boa. Deus lhe abençoe. Algumas coisas eu não falei. Por exemplo, fuse bit, a gente não falou. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar algumas questões daqui e vou mandar de volta para você, tá certo? Ok? Certo? Certo, ela vai Beleza, ficar professor. para quando, professor? Pode tirar umas 13. Umas 3. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui, a gente assim está com o calendário apertado e essencialmente a gente voltou praticamente. Não está presencial porque teve esse negócio, né? Daí da Micron, tal, pararau. Senão está tudo lá na Poli agora, certo? E amanhã também, tá certo? Sei que algumas pessoas têm uma dificuldade lá com o horário das 3h30, mas não se preocupe com isso, não. Né? É importante fazer essas atividades, ok? Tá certo? Então, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa aula. Deixa eu anotar aqui tudo que eu tenho que fazer. Veja só. Eu vou colocar esta aula. Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aula 0. Desculpa, aula 1 e aula 2. Aula 1 e aula 2, não é isso? Estão gravadas, não é assim? Né? Vou colocar a lista atualizada. Certo? Ok? Esse aula 1 e aula 2 são os vídeos. E vou atualizar o PPT de aula
hoje, que eu mudei algumas coisas que está lá, já está desatualizado. Então, eu vou fazer tudo isso aqui. Para amanhã, não. É para de hoje a 8, tá certo? Então, o deadline dela vai ser dia 15, tá certo? 15/3, né? E essa lista não é para ser digitada, não. Você responde à mão, digitaliza e faz o upload. Ok? Tá certo? Valendo um pontinho. Tá joia? Ok, professor. Ok. Tranquilo, professor. Então, deixa eu parar aqui minha apresentação. Tá certo? Vou parar minha apresentação. Deixa eu voltar aqui para minha telinha. Certo? E mais alguma dúvida, pessoal, antes de eu fazer a chamada? Então, pronto, eu vou interromper aqui a gravação, tá certo? E nos vemos na próxima aula, que vai ser amanhã.